A última semana foi bem recheada de velocidade para os amantes do esporte a motor. Embora eu não tenha visto tantas corridas para dar uma análise boa, porque aconteceu um imprevisto aí. Uau. Fiquei com preguiça. eu fiquei feliz com as corridas que eu vi. A começar pela NASCAR Truck Series em New Hampshire. Era o fim do round 10 na categoria, e foi uma corrida muito boa, embora seja novamente dominada por Corey Heim. Teve boas disputas. A Truck, quando corre em ovais pequenos ou médios como London, dá um bom entretenimento. E Corey Heim novamente mostrando que é o nome da temporada e o nome da prova. O que ele corre nessas picapes é incrível. Só uma pena que quando chega na hora do vamos ver, acaba pipocando. Ano retrasado Rossevaro ferrou e ano passado não teve desculpa. Vamos ver se agora ele finalmente desencanta. De outros destaques, devo mencionar Giovanni Ruggiero, que em sua temporada de estreia na David Gilliland alcançou o 4º lugar, o seu 5º top 5 e 9º top 10 na temporada. É o novato do ano sem dúvidas. Não à toa, é o melhor colocado dos que não foram para os playoffs. Andrés Pérez de Lara também merece destaque. Foi o segundo que mais liderou voltas, 47. Mike Christopher Jr., de 29º para 13º. Muito bom. E destaque principal, Nor Benning, nosso vovô garoto de 73 anos, se classificou para a corrida. De desnomes, bom, Chandler Smith e Jake Garcia tentaram, mas acabaram por ficar de fora dos playoffs. Se bem que o Jake não vinha fazendo tanta coisa, e o Chandler até que tentou, mas... Apesar disso, eu sei que vocês acham que é perseguição, mas batalhe com os números. Jake Garcia da Toro Sports na picape 13 fez mais nessa picape, nessa equipe, do que uma certa Hailey Deegan. Que maldade você fez comigo. Agora o lascado eu deixo para Matt Crafton, fazendo uma boa corrida e se envolve num acidente com Ben Rhodes e Tony Breidinger. Uma pena, eu espero muito que nesse ano ele pelo menos tenha uma última vitória na carreira. No domingo tivemos a Fórmula 1 no Azerbaijão, e sinceramente, Baku é um circuito que é 8 ou 80, ou vai ser uma perda de tempo ou uma das melhores corridas do ano. Tivemos um dos melhores qualis do ano, se não o melhor, e uma das piores corridas do ano. Se não é pela batida do Piastri e o pódio do Carlos Sainz, seria uma corrida totalmente esquecível nesse ano. Nomes da prova? Max Verstappen. Não tem muito o que falar, é o Max. Carlos Sainz no pódio de Williams, uma corrida épica. Guiou o fino do fino, Antonelli o quarto e Lawson o quinto, a garotada mostrando força, Yuki Tsunoda o sexto, finalmente uma corrida boa do Tsubasa, e o placar tá como? Hülkenberg, Antonelli, Hadjar e Sainz em 2025, um pódio. Lewis Hamilton na Ferrari, nenhum pódio. E lembrando, a sprint não conta para a estatística, tanto que a primeira vitória da carreira do Oscar Piastri é considerada na Hungria e não no Catar. De lascado da corrida, a dupla da Ferrari também estava irreconhecível, e a cereja do bolo foi o P8 da qual Lewis Hamilton não devolveu para Charles Leclerc. O clima entre os companheiros está daquele jeito. De desnomes, e esse ninguém chega perto, a dupla da McLaren. Oscar Piastri, o líder do campeonato, estampando o muro com menos de meia volta após a largada. E também Lando Norris, que podia tirar uma grande vantagem para o líder, mas tirou apenas 6 pontos. Isso que ele está com o melhor carro do grid. Se a dupla da McLaren não abrir os olhos, tem um holandês bem ali atrás, louquinho para roubar o doce de criança. O novo assoalho da Red Bull está fazendo efeito. Max está a 69 pontos atrás de Piastri, com 7 etapas para o fim, e já estão fazendo matemática. Ao que parece, se ele vencer todas as corridas daqui para frente, e Piastri ter mais um resultado ruim e ser segundo em todas as etapas, Verstappen é pentacampeão mundial. Vai ser difícil e a próxima corrida é Singapura, o calcanhar de Aquiles do holandês. O pessoal já canta a bola que é impossível virar esse jogo. Mas, se tratando de Max Verstappen, é impossível, mas não é improvável. Vai ser grande o chororô,
vai ser grande o chororô. Sábado e domingo tivemos a NASCAR Brasil em Curvelo, no Oval. Sábado foi 2 baterias, uma com a classe Challenge e a outra com a NASCAR Brasil. Uma corrida de classificação praticamente, igual aos duels de Daytona, e foi bem interessante. Teve boas disputas na Challenge e na categoria Brasil sobrou para o Casagrande, uma prova do que poderia vir no domingo. E no domingo, 53 minutos ou 100 voltas, e foi uma baita corrida. Embora seja um oval meio difícil de ultrapassar, fico feliz que não foi aquele bate-bate. E é claro, não falta aqueles comentários no chat de que isso não é oval, o oval tem inclinação, o oval é grande. Tem como levar isso a sério? Nem perco mais tempo com essa galera, porque é a mesma coisa que falar com uma porta, de tanto que a gente explica, mas continua a mesmice. Apenas ignorem e curtem o seu show. Igual que eu costumo falar, se você não conhece sobre a categoria, não comente sobre. Enfim, nomes da prova: Gabriel Casagrande, nome e lascado da corrida também. Venceu o segmento número 1 com sobras, mas no segmento 2 teve problemas e não avançou mais. E na relargada final, eis que surge Júlio Campos para vencer, numa baita ação nas últimas voltas. A lenda do drift brasileiro, Sheriff Barion, fez uma boa estreia. Cometeu uns erros aqui e ali, mas mesmo assim, bela atuação do piloto de drift. O novato Alfredinho Biapina quase venceu na geral e foi segundo em sua classe. Grande corrida também. Já de desnomes, eu deixo apenas para Galid Osman, que era um dos carros mais rápidos e foi punido por queimar uma das relargadas. Cruzou a linha de chegada em primeiro, mas não levou. E para fechar o domingo, inclusive eu já adianto que eu não vi as outras categorias de Fórmula, assim como a IMSA em Indianápolis, porque eu estava assistindo uma corrida e dormi depois porque madruguei treinando para a Liga de Corridas Virtuais, da qual eu participo. Então eu fico devendo. Mas, ao menos, quem acompanhou a corrida da qual eu participei teve um grande show na classe GT3. E eu terminei em P3 na minha categoria. Começamos a temporada bem. Bom, a NASCAR Cup em New Hampshire, a abertura do Round 12, foi uma corrida muito boa, até mesmo para uma pista como essa. Talvez o fator playoff parece que muda um pouco o ambiente. Teve boas disputas e movimentos do pelotão intermediário. Foi legal. Nomes da prova: Ryan Blaney. A Penske praticamente dominou essa corrida. Blaney venceu e carimbou o passaporte para o Round 8. Quando se trata de playoffs, o 12 cresce demais. Olho nele. Joey Logano também acordou para o campeonato e foi o que mais liderou voltas na corrida. Josh Berry foi o segundo. Finalmente um grande resultado. William Byron, Chase Elliott, Christopher Bell e Kyle Larson fizeram seus pontos, se mantendo ainda no topo. E o Shane Van Gisbergen estava fazendo uma baita corrida também, figurando no top 10 com uma certa frequência. Mas aí vem um certo Bad Brad que inventa de fazer 5 lado a lado e prejudica o SVG num mini Big One. Quando o australiano parece que vai mandar bem num oval, alguma coisa o prejudica. Esse é o lascado da corrida. E agora, como apenas 8 vão avançar, as coisas se complicam de novo. Ross Chastain precisa mais do que apenas um top 10 para se manter vivo, Austin Cindric precisa acordar, e a dupla da 23XI então, esse ano está complicado para eles. Embora Bubba Wallace tenha vencido na Brickyard 400, esses 4 que eu mencionei, por enquanto são os que estão na zona de corte. E tivemos uma bela resenha entre Ty Gibbs e Denny Hamlin, onde o carteiro supostamente jogou o companheiro de equipe no muro de modo intencional, já que ambos estavam batalhando por posição e Hamlin, que é postulante ao título, estava perdendo tempo. Bom, segue o jogo, isso é NASCAR, e Ty Gibbs, que é bem conhecido por prejudicar o companheiro de equipe sem a menor necessidade, Brandon Jones quem diga, não tem muito o que reclamar. A única coisa ruim que poderia ter saído desse incidente era levar Christopher Bell, que não tinha nada com a história. E o prêmio Paul Tracy de Senhor Apronta Tudo vai para Cody Ware, que junto de Austin Dillon causaram a primeira e última amarela da corrida. Na primeira, Cody foi tocado por Austin,
E perto do fim da corrida, quando foi dar o payback no número 3, bom, todo mundo sabe a regra número 1 das corridas de Stock Cars. E minhas notas para as corridas são 8 para a NASCAR Truck, 4 para a Fórmula 1, 9 para a NASCAR Brasil e 8 para a NASCAR Cup. E nos vemos nesse fim de semana com a NASCAR Cup e Xfinity em Kansas Speedway. Circuito esse que já nos proporcionou ótimas corridas com o Gen 7. Será que com o fator playoff teremos uma corrida de tirar o fôlego? Vamos saber logo logo. Nos vemos lá. Até lá!